como conhecer meu valor em Deus? Muitas vezes perguntamos ou fazemos esta pergunta: como conhecer meu valor em Deus? Porque escutamos tantas vozes e muitas vezes pensamos que não temos valor. Não valemos nada. E pior aún, muitas vezes creemos las mentiras do inimigo, de nosso adversário, que insiste em dizermos que não somos nada, que não valemos nada, que não somos amadas, que não servimos. E creemos. Mas hoje estou aqui. Aqui começa vozes de mulheres renascidas. Vamos hoje romper esta mentira. Romper esta mentira do diabo na palavra de Deus. A palavra que é viva e eficaz e a palavra que nos habla que com hermosura, hechura, fomos hecha de Deus. Iniciamos Vozes de Mulheres Renascidas, onde a fé sana, a verdade levanta e a mulher descubra seu valor em Deus. Olá, olá, minha querida ouvinte, bem-vinda a este primeiro episódio. Sim, o nosso primeiro episódio de Vozes de Mulheres. Mulheres renascidas. Renascidas. Hoje vamos estar falando sobre o nosso valor em Deus. Como nós somos valoradas por Ele. Sou a missioneira Márcia Regina e hoje não só quero falar-te, quero abrir-te meu coração. Quero contar meu pequeno testemunho para que todas venham escutar e que esse testemunho venha a ser de bendição para suas vidas. Este episódio se titula Como conhecer meu valor em Deus. Pero para entendê-lo, necessito, como já lhe disse, contar-te algo muito personal. Muito personal. Queridas, desde minha, muitas vezes, me senti rechaçada. Me senti rechaçada desde minha, muitas vezes. Recordo que minha abuela, ela quedava-se comigo e com minha irmã, porque minha mamãe quedou-se viúva e necessitava sair para trabalhar. Então, ela pedia a minha abuela para que cuidasse de nós outros, de mim e de minha irmã. E recordo que minha abuela, em vez de afirmar-me, me comparava com pessoas que haviam falhado na vida. Me dizia que eu me parecia a minha tia, que era alcoólica, e que meu irmão era igual
que meu tio, que não queria trabalhar, não? Era preguiçoso, e além de ser preguiçoso, era também um alcoólatra, porque meu papá, né, a família de meu papá, todos eram alcoólatras. Era uma maldição, né, que tinha na família de meu papá. Mas, graças a Deus, né, nem eu, nem meu irmão, tivemos como vou dizer, essa maldição, não? Assim, foi cortada pela oração da minha mamãe. Então, lo dizia com desprezo, porque ela não aceitava a meu papá por el color de seu pele. E sempre que minha mamãe regava em casa, nós outros íamos, né, eu e meu irmão, e ela perguntava como comportamos, né, e falávamos ali. E eu me perguntava, porque sempre parecemos a família de meu papá, porque não a família de minha mamãe, sua própria hija. Sempre eu perguntava, por quê? Então, foi onde que minha mamãe, né, foi contar a história que se passou, porque minha avó não queria o casamento por causa do color de meu papá, mas mesmo assim minha mamãe casou. E minha mamãe foi muito bendecida, porque meu papá foi uma bendição na vida da minha madre. Então, essas palavras me marcaram, me fizeram sentir que não era suficiente, e também me marcou tanto que eu não me gostava estar junto de pessoas de color de meu papá. Não me gostava. Sempre eu rechaçava. Por quê? Porque eu escutava minha avó falar desta maneira, me rechaçar, não? Então eu pensava, né, que eu não era suficiente, que minha origem era um erro, e por muito tempo isso me doía profundamente. Além de me fazer, né, além de sentir esse dolor, muitas vezes pensamos que não temos valor. E pior aún, muitas vezes creemos nas mentiras do inimigo, né? que insiste em dizer-nos que não somos o suficiente. Então, essas palavras da minha avó marcou a minha vida, marcou minha infância. Foi com o trabalhar do Espírito Santo, foi eu perdonando a minha avó, sempre perdonando a minha avó de tudo que ela fazia por palavra. Ela não seria com palavra. Então, se sempre eu perguntava, sempre eu dizia, não? Mas perdonei a minha avó, né? Eu perdonei a minha avó. E nesse perdão me fez livre. Eu não gostava do meu pelo. Meu pelo não, esse é o meu verdadeiro pelo. Meu pelo é rizado, né? E no começo não. No começo eu pedi a minha mamãe para que mamãe passasse um alisante, que na época era, não, que deixava liso meu cabelo. Que eu queria que meu cabelo fosse liso. Eu não gostava dos meus lábios, porque eram grossos, e até isso também influenciou por causa de escutar essas palavras, né? Escutar esta palavra. Então, nós muitas vezes pensamos que nos desvalorizamos, né? Pensamos que não somos suficientes. Eu pensei que eu não era suficiente, que não era desejada, né? Desejada, que minha origem era um erro. E por muito tempo isso me doía profundamente. Mas, como eu estou dizendo, eu orei, né? E aí o Espírito Santo me sanou, né? Muitas vezes pensamos, por causa de palavras que escutamos da nossa avó, tia, madre, né?
E pior aún, muitas vezes creemos as mentiras, né? As mentiras que o inimigo usa essa persona para nos herir, que insiste em dizer-nos que não somos nada, que não valamos nada por nosso color de pele, pelo cabelo riso, né? Hoje, há muitas pessoas, hoje eu estou vendo, há muitas pessoas que agora estão aceitando a sua origem, porque Deus que nos fez. Deus me fez desta maneira, Deus me hizo desta maneira. Hoje eu sou feliz, eu amo meu pelo, cuido do meu pelo. Não, porque foi Deus que me deu. Foi Deus. Deus me criou desta maneira, né? Que muitas vezes não damos muito valor por isto, né? Por causa de escutarmos. Pero hoje, em nome de Jesus, vamos a romper esta mentira. Porque a palavra de Deus disse tudo o contrário. Tudo o contrário. Disse que tu eres amada, tu eres herdeira e eres vitoriosa. Que maravilha! Quando nós começamos a meditar na palavra, nesta palavra, quando começamos a ler, o Espírito Santo começa a abrir o nosso entendimento, começa a abrir os nossos olhos, e podemos ver que tudo que escutamos desde minha, palavras que nos heriram, não, é mentira, porque a palavra de Deus nos sana. E foi a palavra de Deus lá que me mostrou outra verdade que eu escutava da minha abuela, não, pobrecita da minha abuela. Hoje eu fico rindo da minha abuela. Hoje ela, graças a Deus, aceitou a Jesus, não, foi liberta, porque quando a pessoa, é incrível que quando a pessoa ela não tem Cristo, é assim, não. Quando a pessoa ela não tem Cristo, ela começa a falar cada coisas, né? E minha abuelita, ela não tinha Cristo ainda, né? Mas quando ela encontrou a Cristo, né? Ela foi cambiada. E foi aqui, na palavra de Deus, lá que me mostrou outra verdade, né? A voz do céu me diz em Jeremias capítulo 1, no versículo 5, que antes de te formasse em o ventre te conheci, e antes que nascera te santifiquei. Olha, antes que te formara em ventre te conheci. Deus já me conhecia, né? Deus já me conhecia e Deus te conhece. Então, em Isaías 43, no verso 4, também disse: tu eres de grande estima, honorável e amada. Isso tudo que nós outras somos, querida amiga, queridos ouvintes. Eres uma nova criatura. As coisas velhas passaram. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Esta é a verdade. Não é a verdade que nós, quando éramos ninhas, escutamos. Né? Esta é a verdade, não era aquela verdade que eu escutava da minha abuela, que eu parecia ou que eu seria como a minha tia. E mira, eu detestava minha tia. Mira, eu gostava da minha tia. Quando a minha tia ia em minha casa, eu entrava para a habitação para não falar com ela. Tudo por causa de quê? Da raiz de amargura. Não, da raiz de amargura, por quê? Porque eu escutava a minha abuela falando sobre isso. E eu não queria ser como minha tia. Eu não queria ser como minha tia. Eu não queria, não? Então, por causa das palavras da minha abuela, quedou-se enraizado a raiz da amargura. Eu não queria ver minha tia de jeito maneira. Eu não queria ver minha tia. Minha tia regava em minha casa, eu entrava para a habitação. Minha mamãe chamava: venha falar com a tua tia, venha falar porque eu estou tendo. Não. Por causa da palavra
da minha abuelita. Viu como temos que ter muito cuidado, não está falando aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, não, os netos, palavras, porque isso realmente queda-se guardado. E aí eu entendi, né? Meu valor não venia de minha sangue humana, venia de meu Padre Celestial. Eu não era uma cópia de nada. Eu era o desenho único de um Deus perfeito, que Ele me falou em sua palavra. E o que me marcou foi Jeremias capítulo 1, no versículo 5. Que eu era o desenho único de um Deus perfeito, que antes que te formasse em el ventre te conheci. Te conheci. Talvez tu também, querida irmã, amiga, ouvinte, foste marcada por palavras injustas como eu. Palavras que te heriram, tu se sente herida até hoje, se sente rancorosa, ressentida, amargada, amargurada, porque escutou palavras desdeninhas, palavras negativas, palavras injustas. Talvez alguém te disse que não servias, que não ibas, que ibas a repetir a história de seus padres, ou que não regarias lejos. Pero hoje quero invitar-te a declarar o mesmo que eu decidi crer. Eu invito agora que declara o mesmo que eu decidi crer. Podes fazer isto? Tu podes declarar, tu podes abrir o seu coração neste momento, porque tu não eres o que ele disseram que eres. Não. Tu pode dizer, eu sou. Eu não sou o que me disseram. Eu sou o que Deus falou sobre mim. Repita comigo. Senhor, graças. Graças por recordar-me quem sou em ti. Quem sou em ti? Sou amada, sou escorrida, sou preciosa, sou hija. Já não vivo bajo a sombra del rechazo, sino bajo la luz de tu amor, de tu bondade, de tu misericórdia. Sou tu hija, sou valiosa, sou preciosa, sou livre, vou viver livre. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Tu eres livre, querida. Tu eres livre. Tu eres livre. Tu eres amada. Tu és hija do rei. Tu és hija do rei. Tu és valiosa. Amém? Queridas, graças. Graças por compartilhar este tempo tão íntimo comigo. Se esta palavra tocou tu coração, comparte-la com outra mulher que tem vivido, não? Ou está vivendo, escutando palavras negativas. Então, comparte-la com outra mulher que necessita sanar sua história. E recorda seguir este podcast para mais vozes que inspiram, que restauram e que te renova, que te renasce. Bendiciones. Nos vemos. Tchau, tchau.